pontos de viragem na história das nações, mas o jornalista João Céu e Silva garante que no ano de 1961, melhor dizendo, mudou Portugal. Ele está aqui ao meu lado para nos explicar tudo. Olá, João, muito boa tarde. Mas vamos conversar também com o José Figueira. Olá, José, muito boa tarde. Boa tarde. Um dos homens que, se calhar na altura, sem saber, acabou por ajudar a mudar este país. José, bem-vindo também ao nosso programa. E eu vou começar naturalmente aqui a conversa com o João. E começo por perguntar o seguinte: retrato de Portugal em 1960. Depois já vamos para o resto. Retrato. Como é que era o nosso país em 1961? Eu acho que era um caos parecido com o que é hoje. Então, João, traduza lá isso por miúdos. Os acontecimentos do ano de 1961 foram tantos que surpreenderam os próprios portugueses e desenquadraram toda a sociedade. É por isso que eu faço quase uma comparação com o que se passa hoje em dia. Nós tivemos acontecimentos como o primeiro desvio de um navio, o Paquete de Santa Maria, que era um ato de pirataria inédito, quisesse eu não chamar que era pirataria. Mas antes disso, desculpe, João, antes disso, eu quero ir um bocadinho mais para trás. Eu quero que o João me faça um retrato de como é que se vivia naquela época. Como é que a população vivia, como é que nós estávamos com portugueses. Depois já vamos a isso tudo. Sim, eu fiz muita questão de fazer essa pesquisa. Eu prendi-me aos arquivos do Diário de Notícias, do Diário de Lisboa e do Jornal República para tentar compreender aquilo que eu não me lembro. Eu nasci em 59, portanto não tenho noção exatamente como é o ano. Então, uma das coisas que eu descobri foi que o Totobola apareceu nesse ano. Eu achei que já seria mais antigo. Outra muito curiosa é em outubro há uma notícia no Jornal República a dizer que havia um jogo em Inglaterra que estava a fazer um sucesso gigantesco. Era o bingo. O bingo foi inventado naquela altura. Portanto, nós não temos noção disso. Depois há a situação das pessoas, da sociedade, que se trabalhavam muito mais horas e muitos mais dias. Havia férias ou não? Eram muito curtas, muito curtas. É durante este ano que se começa a semana inglesa, ou seja, as pessoas trabalham de segunda até sábado ao meio do dia e depois folgam sábado à tarde e domingo. Portanto, há uma quantidade de situações que acontecem naquela altura de um Portugal que não tem estradas, de um Portugal que o biquíni não é permitido em Portugal. Há uma apresentação do costureiro Marcos Jacobs que apresenta na altura a coleção de biquínis que não pode aparecer aqui, que curiosamente, e saltando neste ano, é muito curioso porque Salazar não deixava que as fotos da guerra aparecessem nas primeiras páginas do jornal. Então nós vemos designadamente no Diário de Lisboa que eles faziam a absoluta questão de meter uma grande tragédia e depois metiam uma foto de uma mulher ou em biquíni ou numas vestes um pouco reduzidas para a altura. Portanto, eles faziam, era ostensivo. Faziam Portugal esquecer logo tudo, porque da maneira que as pessoas andavam cinzentas, de repente aparecia uma mulher toda giraça, não é? Era ostensivo. Eram as grandes modas, eles metiam ali. E a nível político também faziam uma coisa muito curiosa. Como não se podia falar de partidos ilegais como o Partido Comunista, então eles colocavam constantemente a Elizabeth Taylor, vai à União Soviética. Então eles faziam uma grande notícia sobre isso. Outras atrizes, Zaza Gabor, tem um grande sucesso e vai a um país do leste. Então eles faziam sempre, passavam a mensagem a dizer que isso ia assim. E os próprios títulos eram muito trabalhados, de forma que nós para mostrarem que havia greves no estrangeiro, eles faziam os títulos de forma que nós lêssemos um grande acontecimento e depois vinham letras pequenas no Quénia. Sim, em sítios que não tinham nada a ver, mas que eram realidades que os próprios jornalistas defendiam para cá. Em Portugal vivia-se... A população não vivia bem, toda a gente sabe, não é? Esgotos, saneamento era para muito poucos, eletricidade para muito poucos, estradas pouquíssimas, dias de descanso muito poucos. Muito pouco. Portanto, estamos a falar de uma época, de um ano, vamos especificamente aqui, 1961, em que realmente o nosso país estava muitíssimo atrasado. Eu creio que nós não temos qualquer noção. Quando hoje Mas muitíssimo atrasado mesmo. Muitíssimo. Comparado com o resto dos países da Europa, então? Exato. Era impressionante. Por exemplo, quando se anuncia o lançamento de livros, tem direito a 3 linhas, por exemplo. Depois eles fazem reportagens sobre como é Portugal. Há umas eleições em novembro, a 12 de novembro, e então há um jornalista que faz uma grande viagem por Portugal para mostrar como é que Portugal estava. A escola
ainda havia estabelecimentos, não eram mistos, havia rapazes, raparigas de um lado, toda a forma como Portugal vivia, nós não temos qualquer noção. Apesar de terem passado apenas 50 anos, nós não temos qualquer noção da própria dureza da pesca do bacalhau, que hoje em dia nós compramos nos supermercados normalmente. Sim. Naquela altura era pescado sobre grandes douros. Bom, isto é o retrato daquela época. Agora eu pergunto, porquê é que o João, neste seu trabalho como jornalista, e neste caso como escritor também ao fazer este livro, que é um livro de pesquisa e um livro de pesquisa muito minuciosa, escolheu 1961? É um ano em que está tudo concentrado? Aconteceu de tudo a Portugal em 1961? Eu creio que... Eu podia dizer, por que não 60 ou 62? Pois, eu creio que há poucos anos, vamos pôr nos últimos 100 anos da República para cá, que juntem tantos acontecimentos diferentes e anunciando a modernidade, a mudança dos tempos. Portanto, este ano, eu creio que, aliás, nos últimos 100 anos nós não encontramos um ano que junte... Tão rico, com tanta coisa. Com acontecimentos que depois é um dos objetivos também deste livro, deste trabalho, é mostrar que nós, apesar de só terem passado 50 anos, nos esquecemos muito facilmente daquilo que era a ida do homem para o espaço. O Yuri Gagarin é neste ano. O Muro de Berlim é neste ano. Portanto, nós, que eram acontecimentos que nós nem tínhamos muito acesso a eles. Bom, é também neste ano que o João, aliás, faz referência a isso, que é o princípio do fim do regime do Estado Novo. Portanto, e é um ano que é muito importante para aquilo que vai acontecer com os homens deste país, porque começa a guerra colonial e isso é um período trágico. E, aliás, agora vou passar aqui a palavra um bocadinho ao José, depois já voltamos à conversa, porque o José foi... Enfim, dos primeiros homens, que quando digo dos primeiros, há pouco falávamos lá fora, dos primeiros grupos, não é? Que tiveram Foi o segundo embarque. O segundo embarque... Com tropas para o ultramar. Para o ultramar. E eu pergunto, quando lá chegou José, vocês tinham noção daquilo que iam encontrar? Vocês sabiam exatamente? É porque nós aqui vivíamos aquilo que as notícias davam. Quer dizer, vivíamos, eu nessa altura não era nascida, mas... Sabia-se pouco. Vocês tinham noção do que iam encontrar? Não se tinha noção nenhuma. Pronto, fomos mobilizados, embarcámos e... Para já, as coisas que... Portanto, daquilo que sabíamos e daquilo que tínhamos aprendido até então, era uma guerra clássica e nunca uma guerra de guerrilha. E, portanto, íamos com material ainda da guerra de 1939, que eram as Mausas. Exatamente. E, portanto, não tínhamos a noção, e até, inclusivamente, quando nos falavam na mata, que era aquilo que se falava, eu assim que chego a Luanda e faço o desfile, há um indivíduo que, por tal sinal, era residente lá, mas tinha estudado comigo, e que pergunta a alguém se vinha alguém de Viseu e tal, e lá fui indicado, ele veio ter comigo, abraçámos e eu... naquele desfile, e depois tivemos que parar para depois avançarmos para os diversos destinos, olhava à volta de Luanda, portanto, estando na Marginal, à espera de ver a dita mata. E a minha inconsciência, provavelmente, perguntei ao rapaz, ouve lá, Rila, onde é que é a mata? Porque o conceito que eu tinha de mata... Era os pinheiros cá. Aquilo era uma mata, um matagal, pronto, com silvas, isto e aquilo. Agora, mata, se me dissessem floresta ou coisa... Mas não, a mata, porque era o termo exato que se aplicava. E ele disse-me, esta mata não é aqui. A mata andas aqui, a volta de 70 ou 80 quilómetros de Luanda, e aí tu vais encontrar o que é mata. A partir daí, já vês o que é mata. E, de facto, foi verdade. Eu, a partir da Úcua para cima, já comecei a ver, de facto, o que era mata. Entretanto, tenho a primeira intervenção, como num ataque a 10 de junho de 61, portanto, na posição de Pedra Verde, onde tivemos 3 feridos e 1 morto, e aí sim eu vi o que era mata. Mata tão densa que eu, para espreitar, para ver, inclusivamente as nuvens, às vezes não se viam. Tanto é. Bem, o José, enfim, passou por muitos momentos que o marcaram, mas
era conhecido entre os seus companheiros, vamos dizer assim, como o homem da granada. Era. Mas porquê? Fazia-se acompanhar de uma? Fazia-me acompanhar de uma granada que ia aqui pendurada. Não tem nenhuma aí, não? Não tenho, não tenho. Nem trouxe. Eu estou a brincar contigo porque o José... Nem trouxe. Mostrou, abriu o casaco como quem diz, Fátima, levava aqui, obviamente, sim, estou a brincar consigo. Não, mas... não trouxe, mas era o Ferrovial da Granada pelo seguinte, eu tinha eu a ideia que provavelmente aquilo assustaria os terroristas. E então, quando passávamos do Capim, portanto do Capim para a Mata Densa, eu saía à frente, nem sempre utilizava, mas saía à frente com a minha secção, eu tirava a granada do bolso e fazia uma ou duas ou três para ver se havia reação da parte do inimigo. Havendo reação, pronto, estávamos colocados e a coisa funcionava. Não havendo reação, eu ia avançando. E por isso é que eu usei sempre a granada comigo. Mas era uma granada não ofensiva, não defensiva, mas ofensiva.